Começamos agora mais um podcast da FEMEC 2025 com o apoio da Nil Irrigação. Obrigada por acompanhar nosso conteúdo. E agora nós vamos falar sobre o Banco do Brasil com Bruno Machado Gonçalves, ele que é gerente de agronegócios do Banco do Brasil, essa instituição parceira que está desde o início, né? Um banco que está desde o início das primeiras feiras, né? Das primeiras FEMECs. Bruno, obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. O Banco do Brasil que agradece a oportunidade. Realmente, o Banco do Brasil desde a primeira edição, um instante simples, e é assim uma satisfação estarmos aqui na 12ª edição, com linhas e condições diferenciadas, os produtores rurais e as revendas aqui participantes. Muito bom. Bruno, vocês estão sempre dando esse suporte para o produtor rural, né? O que eles procuram mais? Por exemplo, durante a feira, eles vão em busca de financiamento, algo nesse sentido, ou não? Como que é essa troca? Sim, quando se fala da atuação do Banco do Brasil dentro de uma feira, a maior procura é por linhas de investimento, com recursos controlados, que é aquele recurso com a taxa mais baixa, né, subsidiada. A gente está falando de recurso para financiamento de máquinas a 6, 8,5, no máximo ali a 11,5. Então essa é a maior procura do nosso produtor rural e cliente aqui da FEMEC. E a gente tem algumas coisas bacanas e a gente tem sentido que esse ano de 2025 está diferenciado. A gente está tendo uma procura muito maior do que no ano passado. Que bom. E aí vocês já preparam, né, condições especiais de juros, de financiamentos para atender os produtores durante o evento? Sim. O Banco do Brasil ele fez uma reserva de recursos exclusivos para a FEMEC, tá? Nas diferentes linhas, para aquele produtor rural que nos ouve, para o financiamento de máquinas através do Moder Frota ou através do Pronaf Máquinas e Equipamentos. Temos recursos para irrigação, para armazenagem, para compra de gado. A gente sabe que tem aí uma área da pecuária. Então a gente já faz esse aporte prévio. Então hoje ainda temos recursos exclusivos e controlados. Parte a gente já começa a fazer uma ação de pré-feira. Então foram 28 cidades que a gente divulgou o nome da FEMEC, divulgou o nome do Banco do Brasil, as revendas e produtores, e o restante aqui. Então a procura nessa segunda, nessa terça, nessa quarta da manhã tem sido muito grande no banco, seja dos produtores, seja das revendas. A feira cresceu muito, né, nos últimos anos, vocês estão desde o início, sabem disso, e a procura, a movimentação ali no banco também. Esse ano vocês já fizeram uma previsão aí de mais procura do que no ano passado? Vocês acham que vocês vão ter mais essa... Com certeza, a gente está até ansioso em estar divulgando esses números no final, né? A gente está falando no meio da feira, exatamente, né? E o que a gente tem sentido? Uma procura maior, um crescimento no volume de negócios, é fato. Esses 2 últimos dias eu já tenho números fechados ali, são bem superiores ao do ano passado. E eu acho que é isso, condições melhores pelas próprias revendas e fabricantes de máquinas e implementos, recursos disponíveis aderentes ao produtor, ou seja, juros que cabem na conta desse produtor, e essa disponibilidade do Banco do Brasil. Então a gente está muito animado, estamos com um time recorde aqui para estar atendendo os produtores. Aqueles que ainda não viram, podem vir, que vão ver coisas diferenciadas. Com certeza. Como é que é essa dinâmica, Bruno? O produtor vem, ele olha ali uma máquina, algo que vai ajudar ali na produção dele, e aí já vai no banco ver como é que ele consegue essa linha de financiamento, quais são esses juros exclusivos que vocês prepararam. Por muitas vezes o produtor não precisa nem ir no stand no banco, né? Nós estamos aqui com um stand, com uma carreta 250 metros quadrados de área para atender o produtor. Boa parte das revendas e fabricantes de máquinas e implementos possuem um convênio com o Banco do Brasil que chama Esteira Agro. Então a própria revenda, se cliente do Banco do Brasil, já recebe a proposta de financiamento da máquina e do implemento e manda vir um sistema que vai diretamente para o meu centro de operações, em São Paulo e Curitiba. E esse centro processa a operação. Agora, o produtor que veio aqui na feira, se interessou, quer maiores informações, basta ele se deslocar para o Banco do Brasil, que na nossa própria agência móvel, que é a nossa carreta, e no instante a gente consegue acolher essa proposta para o produtor, e a gente tem alguns contratos que estão sendo emitidos aqui dentro de um dia para o outro. Certo. A carreta do Banco do Brasil, a gente vê ela em todas as feiras de agronegócio espalhadas aí, né, pelo país. Qual que é a importância de estar nesses eventos? Eu sei que o Banco do Brasil já dá esse apoio aí ao produtor rural, já tem linhas de financiamento próprios para ajudar o produtor rural, mas de estar diretamente, né, nesses eventos onde o produtor rural está, onde realmente esses negócios acontecem. Nós encaramos como fundamental.
Hoje a FEMEC, especificamente, é a maior feira agro do estado de Minas Gerais. E a gente sabe que a presença da carreta, uma boa estrutura, recursos, funcionários qualificados, fazem toda a diferença. Não só da imagem do banco, como o maior parceiro do agronegócio, a gente usa o bordão agora, o agro é da gente, mas também, além da visibilidade, é o produtor saber que pode contar com o banco em todos os momentos. Então, durante o ano, com aquele custeio, e na FEMEC, que ele vai comprar a máquina na melhor condição, ele ter a segurança de ter um bom preço e já saber que nós vamos conseguir financiar, faz toda a diferença. Não só para o negócio, mas para a capacidade produtiva e tecnológica desse produtor. Bruno, como você avalia, né, o desenvolvimento do agronegócio nesses últimos anos? A questão do aporte, do financiamento é muito importante, mas a gente está vendo um desenvolvimento muito forte no que diz respeito à tecnologia, que inclusive é o tema dessa feira, né, inteligência artificial, falando em sustentabilidade, falando em inovação. Como que você vê esse boom, né, essa fase tão forte do agronegócio, que sempre foi a atividade mais importante do país? O agronegócio, eu acho que cada vez mais é a alavanca do país. E aí não é um bordão, não é falar. Nós pegamos o nosso estado, hoje o agronegócio é o principal atividade de exportação. Nós passamos a mineração. E aí você puxou um ponto que eu gosto muito de frisar. Questão do investimento em tecnologia. Cada vez mais sabemos o desafio do agronegócio. Nós temos uma indústria a céu aberto para grande parte dos produtores. Custos muitas vezes elevados. Então a tecnologia vem para isso. Para que esse produtor tenha uma melhor condição, um menor custo e que possa entregar um produto final, seja para a cooperativa, seja para a grande empresa, seja para o produtor final. Então, quando a gente fala de investimento, e a palavra tem que ser destacada, o produtor vai comprar uma máquina de implemento, fato ele vai ter uma redução do custo, vai ter uma melhoria na capacidade produtiva, uma melhoria tecnológica, então faz toda a diferença. E estar numa feira dessa e poder dar a mão para o produtor e mais as nossas revendas e fabricantes, porque eles saberem que podem contar com o Banco do Brasil como um agente financeiro para financiar, a gente sabe que está alavancando não só a atividade econômica de Uberlândia, região, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Noroeste Mineiro, mas também o produtor rural, que na verdade é a razão de estarmos aqui, tenho certeza, seja o Sindicato Rural de Uberlândia, seja o Banco do Brasil. Isso aí. E assim, Bruno, como que você vê o crescimento para os próximos anos? Quais são os desafios para o agronegócio? Porque a gente sabe que é uma atividade muito nobre, muito necessária, mas que tem suas dificuldades, né? Tem mercado, tem coisas que o produtor não controla, né? Ele controla só da porteira para dentro. Como você vê assim, o futuro do agronegócio? Bem, quanto aos desafios, sabemos que vivemos um cenário de juros altos. Então, da importância do Banco do Brasil estar aqui na FEMEC com esses juros, que a gente chama de juros controlados, para um agricultor familiar pagar 6% ao ano, para o médio produtor pagar 8%, a gente sabe que faz toda a diferença. Sabemos que essa oscilação das moedas, dólar, euro, também faz diferença no custo do produtor, mas eu sou um cara muito positivo. Nos últimos anos, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que a atividade no agronegócio e os produtores têm experimentado uma grande elevação na produção. Então, o que a gente vê? Todo cenário que tem dificuldade tem oportunidade. Sim. Então, quando algumas portas se fecham, vamos falar a título de exportação, para alguns países, outras se abrem. E o Brasil, isso não é forma de falar, é o celeiro do mundo. Nós somos o maior exportador mundial em vários e vários alimentos. Então, acho que a tendência, e o que a gente tem experimentado de alguns anos para trás, é uma valorização cada vez maior do agronegócio. Então é isso, é estar junto do produtor no momento de dificuldade, que não é um momento fácil, para que a gente atravesse junto. E daqui, um curto, médio prazo, a gente tem que ter certeza que isso vai melhorar. Agora é fato, hoje nós temos aí uma população mundial que precisa de alimentos, o nosso país precisa, e o produtor rural está fazendo a parte dele, entregando a melhor. Mais ainda, né? Mais ainda. Então a gente tem duas formas de aumentar essa produção. Seria o quê? Aumentar a área, que a gente também teria um custo de estar arrendando, estar comprando outra área, ou melhorar a produção dentro daquela área. Ser mais eficiente. E aí vem a tecnologia, vem a inteligência artificial, vem um drone que faz o georreferenciamento, faz uma aplicação de fertilizantes focada em algum talhão específico que está produzindo menos. Então eu digo que o tema da FEMEC, que é a inteligência artificial, os benefícios dela para o campo tem tudo a ver. Que muitas vezes com um pequeno investimento você tem uma grande diferença num curto espaço de tempo.
Bruno, quais as suas orientações, as suas dicas, né, para o produtor que está aí nesse processo, quer investir? O que ele tem que se ater, né? Quais os cuidados? Eu sei que vocês estão com um suporte muito bom ali, consultores do Banco do Brasil, para sentar, tirar dúvidas, mas no contexto geral, quais são as orientações nesse momento, né? A gente tem a questão das taxas de juros altas, e quais os cuidados que o produtor tem que ter? Primeiro, sempre buscar uma assistência técnica qualificada. É a partir de um profissional qualificado. E aí buscar também a assessoria do sindicato rural no qual ele é vinculado, para entender qual é a necessidade dele de investimento, qual que é o prazo que é razoável, até que juros podem ser pegos, o que ele necessita realmente investir ou não. Se ele fizer um investimento bom é aquele que se paga com o próprio investimento. Então você fez um investimento numa máquina, precisa de um prazo para pagar. Você pega uma carência, às vezes de 1, 2 anos, e aquela máquina automaticamente começa a se pagar. Então, assim, é aquele crédito que a gente chama de crédito sustentável. É não pegar além do que precisa, é pegar exatamente o que precisa da melhor forma possível. E, além da assistência técnica do Sindicato Rural, o Banco do Brasil a gente conta com um time especializado para que a gente possa passar todas essas alternativas do produtor. E aqui na FEMEC são quase 30 profissionais para atender o pequeno, o médio e o grande e o mega produtor rural. Muito bom, Bruno. Obrigada, viu? Então, quem estiver passando pela FEMEC, pode ali passar pela carreta, pelo espaço do Banco do Brasil. Faça seu convite aí para quem não anda, né? Aproveitar, produtor rural aqui do Alto Paranaíba, Triângulo, Noroeste, dos outros estados de toda Minas Gerais. Venham para a FEMEC. Vocês vão encontrar condições diferenciadas, com recursos controlados, as revendas e fabricantes com preços sem igual. A gente sempre fala que a FEMEC é a melhor compra do ano e pode ter certeza que no Banco do Brasil você vai ter o melhor atendimento especializado, respeitando a sua capacidade, respeitando a sua vontade para a gente dar a melhor solução em crédito e o melhor atendimento consultivo possível para você. Fica esse compromisso do Banco do Brasil. Muito bom, Bruno. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E fica aí o convite, né, para todo mundo, quem já veio para a FEMEC, quem ainda não passou por lá, os produtores rurais, vai ter uma equipe toda disposta ali a atender com muito carinho, com muito cuidado, né, Bruno? Exatamente. A nós que agradecemos a participação e que venham mais 12, 20, 25 FEMECs que nós estaremos juntos em todas elas. Isso aí. A gente segue aqui com os nossos conteúdos, acompanhe nossas redes sociais. FEMEC 2025, a maior feira agro de Minas Gerais.